Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Jorge Oliveira, professor de computação. A gente está dando uma continuidade aqui na série de vídeos que estamos falando sobre diagramas estruturais, né, diagramas da UML. Hoje nós vamos falar sobre três diagramas: diagrama de componentes, diagrama de implantação e diagrama de pacotes, tá bom? A gente vai passar mais rápido em relação a esses vídeos, tá bom? Nesse vídeo, esses diagramas não são tão usuais, a gente só vai aprender a identificar eles, quais são os elementos que compõem. Por mais que seja um pouco confuso, principalmente a definição de pacotes e componentes, eu trouxe aqui uma série de informações que talvez facilitem a nossa compreensão para a gente fazer essa divisão, né, saber fazer essa diferenciação. Quando é que a gente vai usar um diagrama de pacote, o que é um pacote, o que é um componente no sistema. Os dois trazem a ideia de a gente fazer um conjunto, né, um aglomerado de coisas. Os componentes, o destaque vai que eles são partes independentes e intercambiáveis do sistema. Então, eu vou tirar um componente, vou colocar outro e ele vai funcionar, né? Então, está mais nessa ideia de conexão. Os pacotes, eles estão mais na ideia de agrupar elementos que sejam lógicos ou então que façam algum sentido para a gente poder fazer a organização do nosso sistema, tá? A gente também tem a questão de artefatos, interfaces, que acabam sendo utilizados ali na vida do desenvolvedor de software, né, também. Quando a gente fala artefatos são entidades físicas, na verdade são entidades que têm uma relevância, que tem algo que é construível, que é palpável, não no sentido do hardware, mas que seja funcional. Então a gente pode ter arquivos executáveis, bibliotecas, componentes de software, né, que tem uma funcionalidade. E a interface a gente tem um conjunto de operações ali que vão servir para a gente fazer uma conexão, uma ligação, ou então ter uma espécie de contrato, né, com alguma parte do sistema para a gente poder interagir com ele. Tá bom? Não é uma interface gráfica que a gente está tratando aqui. É nesse sentido de interface de operação. Bom, aqui a gente tem uma série de vídeos falando sobre diagramas de componentes, tá? Ele é um diagrama até, de certa maneira, quando você quer fazer uma arquitetura de software mais avançada, aí você vai utilizar esse diagrama para você estruturar e especificar como é que é a organização do seu sistema, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, descreve ali componentes de software e suas interfaces, tá? E dependências entre eles. Vou passar bem rápido esse texto. E a gente vai olhar aqui quais são os elementos que compõem esse diagrama. A gente tem o componente em si, então toda vez que você vier essa caixinha quadrada com dentro dele mais uma caixinha com esses dois quadradinhos menores aí, esse é um componente, tá? O componente basicamente ele tem uma interface, né? Fornece uma interface para interação ou então ele necessita de uma interface. Então ele provide, ele fornece e required, ele requer, né? Ele necessita dessa interface. Para a gente verificar um exemplo, né, a gente tem então aqui um exemplo do diagrama, né? Então todas as caixinhas são componentes, tá? E a ideia aqui desses componentes é que a gente consiga fazer essa conexão. Então imaginem o seguinte, a gente tem aqui essa parte de interface com o usuário, né? E ele vai se conectar, ó, todas essas linhas fazem a conexão, tá, com essa interface, né, que são essas bolinhas. E a gente pode ter mais de uma interface. Então, por exemplo, aqui o estudante, ele tem uma interface de estudante, tem uma interface de dados de acesso, né? Eu tenho as dependências, eu tenho o seminário, eu tenho a agenda. Então a gente pode fazer desse jeito. Ou a gente faz essa representação aqui com essa caixinha como se fosse um gancho, né? Um C aberto. Quer dizer que eu estou todos esses componentes. Perceba que eles estão ligados, né? Eles estão necessitando de eles estão requerendo, né, uma interface. E aqui a gente tem um módulo de segurança. E esse módulo de segurança ele tem um controle de acesso. Então todos esses componentes para poder funcionar passam pelo controle de acesso. Aqui a gente tem um módulo de encriptação que não está sendo utilizado no momento. E a gente também tem todos esses componentes sendo utilizados por uma interface aqui de persistência que é fornecida pela interface, na verdade, pelo componente de persistência. Se eu precisar tirar esse componente e colocar outro, né, a persistência 2.0, digamos assim, uma interface de controle de acesso 2.0, a gente teria essa facilidade de trocar os componentes, tá? Essa é a ideia dos componentes. Aqui a gente tem um modelo um pouco mais diferenciado, a gente já tem alguns elementos aqui de portas, né?
Aqui eu tenho um componente maior, então dentro do componente maior eu tenho subcomponentes. A gente também pode ter esse estilo. Como eu falei, vai ser bem rápido, a gente vai passar por três elementos, tá? Agora entrando aqui na série que fala sobre ainda o diagrama de componentes, só para a gente verificar, né? A gente está falando sobre os elementos físicos, modelagem de elementos físicos, né? E a gente pode utilizar ele para modelar código-fonte, versões executáveis do sistema. Então, a gente tem versões também, o versionamento. E a gente quer fazer, na verdade, uma visão de alto nível. Percebam que eu não vou tratar especificamente do que tem lá dentro, que nem um diagrama de classe, por exemplo, que ele é mais baixo nível e ele é mais especificado. Então, eu tenho uma ideia, uma abstração maior, né, de representação. E se eu quiser fazer a especificação interna, aí eu vou ter que ir para outros diagramas, que é o exemplo do diagrama de classe, ou então eu vou ter, como a gente viu ali anteriormente, um diagrama de componente, e dentro dele eu vou ter outros componentes, tá bom? Tem essa opção também da gente trabalhar. Uma versão não tão usual de representação de elementos é através como se fossem esses documentos, na verdade, representação de artefatos. Aqui como se fosse possivelmente de C++, né? Eu tenho interfaces .h e CPP, né? Que é o formato da extensão. Enfim, não é tão usual, mas também é possível representar dessa maneira. Aquele mesmo exemplo que a gente viu no material, né? Aqui também uma maneira da gente ter um web browser, né? Um navegador interagindo aqui com um servidor. Aqui a gente tem especificação melhor, o detalhamento de quais são a identificação de todos esses elementos, tá? Delegação de container, dependências, a gente também consegue fazer representação, mas a gente vai passar aqui por cima disso. Entrando agora no diagrama de implantação, tá? O diagrama de implantação, ele serve com a ideia de você implantar o seu sistema, ou seja, colocar ele em prática. Para isso, você colocar o seu sistema em prática, você vai fazer análise do software, tá? E a infraestrutura de hardware. Então, eu vou especificar aonde, em que máquinas, servidores, o meu sistema vai executar. Quais são os nós, né? Se a gente está trabalhando em sistemas distribuídos, enfim. Isso daqui, para mim, é relevante na hora de eu implantar o meu sistema de software. Então, eu vou fazer essa representação. Então, qual seria um exemplo aqui interessante? A gente tem um servidor, tá? Esse servidor, ele tem aqui uma máquina, né, virtual, digamos, está sendo trabalhada. Vou dar um zoom só para a gente visualizar melhor aqui. A gente tem um dispositivo, né, então um device. Então percebam que a gente tem os elementos físicos, por mais que a gente esteja trabalhando com a ideia de abstração de software, né? E aqui eu vou dizer como é que ele está trabalhando, se é um container, né? Se é um mainframe. Então vejam que a gente está trabalhando com essa ideia de pegar e analisar a estrutura física no diagrama de implantação. Eu tenho o meu software, eu tenho toda a minha arquitetura que foi planejada, os componentes, a gente está vendo eles aqui, só que eu vou dizer em que cada máquina ele vai estar distribuído, né? Eu tenho um servidor web, eu tenho um servidor local, eu tenho o componente que ele vai rodar nos meus clientes, né? Que eles vão fazer solicitações. Então, como é que vai se dar a conexão, se é por drives, né? JDBC, como é que é a troca de mensagens, eu também posso aparecer aqui no meu diagrama de implantação, tá bom? Então, aqui os elementos que compõem ele, né? Os componentes, a gente tem aqui, a gente está falando de diagrama de implantação, mas eu posso ter os componentes e vou dizer em que locais eles estão sendo instalados, né? Sendo implantados. Tá bom? Então percebam, toda vez que você tem aqui, ó, você tem esse diagrama de deployment, né? Deployment quer dizer implantação, né? Você vai implantar. Aí você vai ter o dispositivo, você vai ter a máquina virtual. Então toda vez que vocês verem essas identificações aqui, vocês possivelmente estão se tratando de um diagrama de implantação. Um device, né? Os protocolos de comunicação entre as máquinas que a gente está trabalhando, a gente vai ter esses elementos. A gente também pode ter as representações aqui de mais informações, né, de bibliotecas, de arquivos, .jar, enfim, tá bom? As interfaces aqui também, beleza? Vamos em frente. Aqui mais um exemplo de diagrama de implantação, uma especificação mais detalhada, tá bom?
aqui, como foi falado, a gente tem um dispositivo mobile, né, o celular. E o último diagrama que a gente vai falar sobre na aula de hoje, que é o diagrama de pacote. O diagrama de pacote, ele se confunde às vezes com o diagrama de componentes, por ter a mesma ideia de fazer essa abstração um pouco mais alto nível, onde você vai organizar informações, você não vai dar tanto detalhamento, mas o diagrama de pacote ele está mais no nível lógico, né? Uma visão mais conceitual, tá certo? Onde você vai tratar isso. Você também pode utilizar os elementos de dependência, associação, generalização, realização, que a gente não vê com tanta clareza nos outros diagramas, né? Pelo menos de componente. Então aqui a gente tem um exemplo de diagrama de pacote, né? Então a gente tem um pacote, a gente tem classes dentro desse pacote, né? E a gente tem uma classe usuário que está fora do pacote, né? E ele também consegue fazer essa conexão. Ok. Aqui a gente tem pacotes, a gente tem 3 pacotes, né, de serviços, de interfaces e uma de outras camadas. Então percebam que anteriormente a gente tinha praticamente todos os elementos ali e agora a gente fez a divisão, a mesma divisão das classes ali, só que agora organizando elas, tá? Então eu digo, olha, essas classes são do pacote de serviço. Essas classes, elas estão no pacote de interface, né? E a gente tem as outras classes separadas ali. Então, mais um exemplo aqui, a gente tem o pacote web, o pacote mobile, o pacote do shopping, né? Pacote de correspondência. Então, a gente está dividido, né? Por meio lógico, conceitual, isso daqui. Forma de pagamento, inventário, os clientes. Então, a gente tem esses elementos. O pacote é representado como se fosse essa pasta, né? Que tem esse ícone em cima, como se fosse uma caixinha. Uma das maneiras mais usuais da gente verificar esses pacotes são através dos diagramas, na verdade, da divisão do MVC. Então, aqui ao lado a gente tem a camada de apresentação, a camada de negócios e a camada de dados, né? Então, dessa maneira, a gente tem as 3 divisões aqui de pacotes. Aí tem a camada de aplicação, que seria o mais geral. A gente consegue fazer divisões dentro dos pacotes, outros pacotes, para a gente organizar melhor o nosso sistema, tá certo? Então, a ideia desse vídeo era só para a gente trazer essa visão desses 3 diagramas, tá? Uma visão bem rápida para a gente poder saber identificar quais são os diagramas de pacote, implantação, tá? E de componentes. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade ali de identificar. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, comentário, coloque aí mais informações abaixo. Até mais.